Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, essa é a Rotina e Livros e vou começar um vlog hoje de reset, de organização, de limpeza dos meus livros nesse fim de ano. Esse vlog pode durar até começo de janeiro também, eu não tenho problema, não tenho pressa, mas eu quero dar uma geralzinha, uma organizada nas minhas leituras, nos meus livros, porque algumas coisas andaram desandando nesse fim de ano. Então eu vou listar pra vocês tudo que eu pretendo fazer durante esse vlog e aí esse vlog vai tipo pausando e voltando sempre que eu for fazer uma dessas novas etapas, tá? Vamos lá, eu quero separar livros para doar, ponto 1, livros físicos, né? E não só livros que eu já li, mas também livros que eu ainda não li e que eu vou olhar e vou pensar, cara, isso aqui eu nunca vou ler na minha vida, só tá aqui ocupando espaço, podia estar em algum lugar sendo lido por outras pessoas. Então, eu acho que é um bom momento para fazer isso, doar livros, tirar livros para doar. E essa é a primeira tarefa que eu quero fazer. A segunda tarefa é limpar os meus e-books do Kindle, então dar uma lida ali nas sinopses, ver o que eu não quero mais ler, o que eu ainda quero ler, apagar alguns e-books, ainda mais considerando que nos Exploda Seu Kindle eu me descontrolo bastante e eu costumo baixar, tipo, mais de 30 e-books. Então, qual é a chance de eu ler tudo isso na minha vida? Eu acho que eu tenho uns 300 e-books não lidos no meu Kindle, por baixo, tá? Então eu quero dar fazer essa limpeza. Quero também organizar e limpar as minhas wishlists de livros, então eu tenho muito livro ali que tá na minha mente que eu quero, mas eu não adicionei na wishlist ainda. Tem livro que eu não faço mais questão nenhuma de ter, então eu já quero excluir da wishlist. E eu queria muito dar uma reduzida no tamanho da minha wishlist, que eu acho que ela é muito grande e ela é pouco eficiente. É isso. E deixa eu pensar o que mais. E por último, eu quero organizar meu Notion, que eu tenho um Notion onde eu catalogo todos os meus livros, porque apesar do principal lugar onde eu atualizo ser o Scoob, eu não gosto de deixar os meus dados todos só em um local, tá? Então o Scoob é uma rede social que podem decidir apagar amanhã ou mudar completamente, perder os dados. Então eu me sinto mais segura deixando essas informações também no Notion, até porque no Notion eu consigo organizar melhor algumas coisas. Por exemplo, os meus livros não lidos que eu quero ler, que eu tenho, tá muito melhor organizado no Notion do que no Scoob. No Scoob é mais os lidos e as notas deles. Enfim, mas tem vários meses que eu não atualizo, tipo, eu comprei coisa e não botei lá, ou então eu li coisa e não botei lá. Então eu quero dar essa geralzona no meu Notion, atualizar, alimentar ele e deixar ele, tipo assim, zeradinho pra começar o ano de 2026. Enfim, então me acompanha aí nessa saga. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser passar um pente fino em todos os livros não lidos que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra quem não está por dentro, eu me mudei de Belém pra cá. Então a maioria dos meus livros físicos estão na minha estante lá em Belém, Belém do Pará, né? Que é a minha cidade. E aí agora eu estou morando no Rio Grande do Sul. Aqui onde eu estou morando no momento, que é onde eu estou trabalhando, eu tô há 6 meses. Então, eu só vou fazer esse pente fino nesses livros que já estão aqui no sul, tá? Então, os livros que estão em Belém não tem como eu fazer um reset neles, eles vão ficar lá guardadinhos. Mas tá. Tem livros aqui que são da outra vez que eu morei aqui no Rio Grande do Sul. Então, a minha vida é meio bagunçada, tá, gente? Mas tudo bem. Eu fiz mestrado aqui, morei 2 anos, 3 anos mais ou menos aqui. E aí eu acumulei bastante livro. E muitos desses livros ficaram aqui quando eu fui pra Belém de volta. Então, tem livro aqui que já tá desde essa época. E tem livro também que eu comprei nesses 6 meses que eu estou aqui, que eu acumulei, né? Que eu acho que é minoria, mas ainda assim é bastante coisa. No total, eu contei, eu tenho 45 livros não lidos aqui no Rio Grande do Sul. É meio desesperador pensar, porque, tipo assim, eu não vou... Eu tenho certeza que ano que vem, que já é uma coisa muito distante pra mim, tipo, dezembro de 2026, eu não vou ter lido tudo isso aqui. Não tem como, tá? Eu ter lido tudo isso aqui. Então é meio louco eu pensar que tem livro aqui que vai ficar mais um ano sem ser lido, tá? Mas não vamos começar a pensar nisso, senão me dá crise de ansiedade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar livro por livro, eu vou separar o que é que tá em meta pro ano que vem, porque eu tenho 2 projetos em mente pro ano que vem de meta.
pra eu ler, que provavelmente eu vou mostrar em um vídeo futuro pra vocês. E depois que eu separar esses que são de meta, eu vou olhar os livros que eu acho que eu não tenho mais tanta vontade de ler. Eu vou separar esses livros que eu olho e penso, não sinto muita vontade de ler isso aqui. E aí, o que é que eu pretendo fazer? Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, vamos ver se vai dar certo. Eu vou ler as primeiras, 3, 5 páginas de cada um desses livros que eu não sei se eu tenho vontade de ler. E aí eu vou categorizar, peguei uns post-its aqui, 3 cores de post-its, tá? Os pretos, eu vou botar, no livro que eu li 3, 5 páginas e pensei, não, eu realmente quero ler esse livro por inteiro um dia. E aí eu vou colar o post-it preto. O post-it verdinho, eu vou ficar em dúvida. Então, cara, eu não sei, esse livro não me capturou 100% ainda nessas primeiras páginas, mas alguma coisa aqui é interessante, é escrito alguma coisa, talvez eu queira ler. E aí, os livros que estiverem de verdinho, eu tenho que ler ano que vem. Se passar do ano que vem, eu vou deixar esse post-it na capa, eu não vou tirar. Se passar do ano que vem, eu vou ter que dar um fim pro livro, doar. E os que eu botar o roxo é que agora eu já vou ler e já vou pensar, não, eu não tô mais afim de ler esse livro, não é mais pra mim e tal. E aí eu vou doar. Eu acho que eu vou tentar doar pra biblioteca aqui da minha cidade. Enfim, eu acho que isso vai me tomar muito tempo e vai dar trabalho, mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui os livros pra vocês. Botei em cima da cama todos os livros físicos que eu tenho aqui. Mas isso aqui, aí aqui são coisas que eu vou usar também pra me ajudar a anotar e bagunça, tá? Enfim, aí o que eu vou fazer, como eu disse pra vocês, primeiro eu vou separar os de meta, que eu não vou mostrar pra vocês, porque é pra outro vídeo. E aí eu vou separar os que eu não tenho mais tanta vontade de ler. Bom, eu separei 8 livros que são das metas do ano que vem. E separei 9 pra eu avaliar o que é que fica e o que é que vai. Aqui estão os livros. São esses aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês que livros que são esses, tá? Temos A Filha do Guardião do Fogo. Esse livro, ele me pegou muito porque eu achei que era um suspense, mas agora eu sei que ele é um pouco mais puxado pro drama. E aí eu confesso que eu olho pra capa dele e não sinto mais tanta vontade de ler. Princesa das Cinzas é porque eu tenho um preconceito, eu imagino que seja uma fantasia meio mal escrita, mas eu não tenho nenhum argumento a favor disso, eu tenho isso na minha cabeça. Isso aqui é um livro de Ilíada e Odisseia, mas eu não sei se é o texto original ou se é um cara fazendo comentários e reflexões sobre isso. Ganhei de brinde no evento da Feira do Livro de Porto Alegre, então isso aqui tem grande chance de ir embora. Esse também eu ganhei de brinde e é um livro que eu nunca ouvi falar, Leve como o Ar. Então, acho que as chances de eu ler ele são muito baixas. Temos... Esse aqui pode ser polêmico, tá, gente? A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Khaled Hosseini, o autor de O Caçador de Pipas. Isso aqui, gente, eu sei que deve ser uma obra-prima, todo mundo fala bem e tudo mais. Só que eu olho pra esse livro e eu penso que eu vou sofrer lendo ele. Aí eu confesso que me gera um afastamento. Esse aqui, Pátria, é um livro que uma influenciadora que eu gosto indicou muito. E ele ficou, R$6 numa dessas promoções loucas que teve há uns 3 anos atrás. Só que, gente, a minha surpresa, quando o livro chegou, eu vi o tamanho dele. E aí isso me deu uma... não sei se eu quero ler, é muito grande. Esse aqui eu peguei num sebo, Grande Arcano. Nunca ouvi falar, ninguém falou desse livro nunca na história. Mas eu lembro que a sinopse foi interessante na época e aí eu tava, com um crédito no sebo pra trocar por alguma coisa e esse aqui era o único que tava no preço que dava pra levar. Mas eu também acho que as chances de eu ler estão diminuindo com o tempo. Temos aqui mais uma possível polêmica, o Pintacilgo, da Dona Tarte. Eu tenho a impressão que esse livro é muito cabeça, muito cult pra mim, tá? Eu posso estar me subestimando, mas também o tamanho dele me afasta. E por último, A Maldição do Vencedor, que é mais um que cai nessa categoria de... Acho que é uma fantasia simples e jovem demais pra mim, que já li muita fantasia, sabe? E aí eu já estou, não que eu seja superior, mas é que eu já tô, com a mente um pouquinho mais pra fantasias mais complexas, digamos assim.
É isso, gente. Vamos lá. Vou ler 3, 5 páginas de cada um desses livros e vou categorizar. Eu tô curiosa pra saber o que vai vir aí. Talvez eu me surpreenda com a escrita de algum desses livros aqui que eu tô criando preconceito com eles, né? Porque, querendo ou não, eu estou preconcebendo uma ideia se eu vou gostar ou não. Vamos ver. Bom, gente, mais ou menos meia hora depois eu li o começo de todos os livros e tomei minha decisão. Eu resolvi fazer um esquema de um número máximo por categoria. Como eu selecionei 9 livros para analisar, e são 3 categorias, né? No máximo eu só poderia colocar 3 em cada, que eu acho que se tornou um pouco mais desafiador aqui. Isso tá quase um joguinho, né? Mas enfim, vamos começar com os post-its pretos, que são os livros que vão ficar na minha estante. O primeiro deles é Leve como o Ar. Eu li, tipo, o comecinho e já achei uma escrita, assim, super visceral, bem crua e bem, tipo, focada nessa vivência dessa mãe. Então, eu acho que vai ser um livro bem interessante. Botei, fora que ele é super pequeno, né? Então, esse vai ficar. Outro que com certeza vai ficar, me reacendeu a vontade de ler esse livro, é A Filha do Guardião do Fogo. Então, só as primeiras páginas ali eu já senti, tipo, essa vontade de novo de ler essa história. E em seguida, A Cidade do Sol, que realmente eu acho que é um livro muito bom pelo começo aqui que eu li. Essa ambientação eu acho que se passa no Afeganistão, tem essa cultura ali do... Eu não sei se eu vou estar falando certo ao dizer que é uma cultura do Oriente Médio, mas ele me passou uma vibe que lembra um pouquinho Toda a Minha Ira, que é um livro que eu gostei muito desse ano. É claro que aqui eu acho que tem uma pegada mais adulta, né? Então, quero ler ainda essa história. Vamos com post-it preto. Beleza, agora os livros que, se eu não ler até o final de 2026, vai de post-it verdinho, né? Que é... Eu tenho um ano pra ler esses livros, senão eu vou doar eles no final do ano que vem. E eles são A Maldição do Vencedor. Parece muito ser aquelas fantasias genericonas ali de entre 2015 e 2020, sabe? Esse meio de década. Mas eu achei a sinopse interessante e o começo, assim, a escrita parecia ok, tá? Então, ele vai receber mais uma chance de ser lido. Também temos O Grande Arcano. Apesar de eu não ter achado, oh meu Deus, essa escrita é maravilhosa, o livro já começa assim com ação e com mistério, então eu acho que tem um potencial de ser, não tipo um grande favorito, mas um livro ali que vai me divertir, tá? Passa um pouco aquela pegada Dan Brown, sabe? Então vamos dar mais uma chance pra ele. Em seguida temos Pátria. Esse livro, assim, ele me passou uma pegada muito que a escrita é boa, é bem carregada ali é bem ácida a escrita e focada ali em relacionamentos, ao mesmo tempo que vai ter política. Não consigo prever tudo isso só, tá? Lendo as primeiras páginas, é que eu li a sinopse também. Mas eu vou me dar um ano pra ler esse livro, tá, gente? Porque ele já tá há muito tempo aqui na minha estante. Então... Eu poderia até colocar ele no post-it preto, mas como eu limitei a 3 livros, eu acho que os outros 3 no post-it preto são mais prioridade pra mim. Então esse aqui, post-it verdinho, se não for lido em um ano, vai ser mandado embora. E aí temos os 3 livros que vão ser mandados embora agora mesmo. Agora mesmo não, né? Mas enfim, vocês entenderam. O primeiro foi uma certeza absoluta, assim, que eu abri e li o sumário, tá, gente? Esse aqui lia da Odisseia, pelo que eu entendi, olhando o sumário e olhando ali as primeiras páginas, esse autor, ele vai pegar essa história e meio que ele vai recontar pra gente com uma linguagem ali mais descontraída, fazendo meio que piada e humor, sabe? Humor e comédia. E... Gente, sinceramente, no dia que eu for ler a Ilíada e a Odisseia, se um dia me der vontade, eu quero ler o texto original, tá? Então não vou ler isso aqui. Não que seja ruim, tá, gente? Mas é que eu realmente não sou muito fã de ler recontos ou quando fazem adaptações nas histórias originais nesse sentido, tá? Então, esse aqui nem preciso botar post-it, na verdade, porque, né, enfim. Eu acho que provavelmente eu vou levar na biblioteca.
Em seguida temos Princesa das Cinzas, tá, gente? É que assim, eu tenho... Eram duas fantasias genéricas que eu selecionei e eu pensei, não vou ficar com as duas. Uma delas eu vou escolher pra ir embora. E aí, assim, as duas são muito parecidas, assim, foi difícil eu separar, até a nota no Scooby é a mesma, mas eu fui pela sinopse, eu achei a sinopse de A Maldição do Vencedor um pouquinho mais interessante do que essa daqui, então esse livro aqui, ele vai ser passado pra frente. Eu acho que é um bom livro para ser lido por pessoas que estão começando fantasia, mais jovens do que eu também, então eu acho que vai ser melhor aproveitado por outra pessoa. E o terceiro, gente, não é que seja um livro ruim, tá? É o único que sobrou, o Pintacilgo, da Dona Tarte. Mas, assim, eu li o primeiro parágrafo, não entendi nada. Eram muitas palavras ao mesmo tempo. Tipo, esse livro tem muitas palavras. E fora que eu acho que foi o principal, tá? A diagramação tá péssima. É um livro enorme e as letras são pequenininhas. Então, se um dia eu sentir vontade de ler o Pintacilgo, vai ser em e-book, tá? Não vou encarar isso aqui no livro físico. Então, vou mandar pra frente. Fora que eu, hoje em dia, tenho muito mais interesse no outro livro da autora. Então, eu prefiro começar a conhecer a escrita dela por esse outro livro, que é... Agora fugiu da minha mente, mas é o livro dela lá de Dark Academia. Então, se eu ler o outro livro que eu tenho mais interesse e gostar, aí talvez eu leia esse um dia em e-book, tá? E é isso, gente. Separei 3 livros para doar dos meus livros não lidos. Eu ainda vou fazer um pente fino com vocês nos meus livros lidos, mas não vai ser agora. Agora eu tô meio cansada. Oi, gente. Muitos dias se passaram porque a vida aconteceu, mas hoje eu vou dar continuidade nesse vlog aqui. Agora eu quero selecionar os livros para doação dos lidos. Os 3 que eu vou doar dos não lidos já estão aqui separadinhos. E aí eu tenho aqui nesse móvel da cozinha, que eu não tenho ainda estante aqui na nossa casa, né? Mas aí tem esse móvelzinho aqui, que por enquanto os meus livros lidos dão aqui porque são bem poucos, né? E eu já decidi que eu só vou comprar uma estante quando eu conseguir lotar esse móvel aqui de livro lido. Que eu acho que é quase um desafio, assim, pra mim. Tipo, eu só vou ganhar uma estante, que é uma coisa que eu quero, quando eu conseguir ler muitos livros físicos que estão encalhados e encher esse pedaço aqui. Isso vai demorar, tá? Mas, enfim, eu tô tranquila em relação a isso. Também não tô muito agoniada. Mesmo que sejam poucos livros aqui, eu acho que tem 1 ou 2 aqui pra eu doar, beleza? Então eu vou fazer isso agora. Bom, gente, sobrou isso aqui de livro lido aqui. Tenho muitos, óbvio, né? Livros lidos em Belém, que eu não trouxe pra cá. E tenho livros lidos também na casa dos meus sogros. Mas vamos considerar nesse vlog só o que tá na minha casa, tá? Pra não complicar. Então é isso que sobrou. Eu escolhi manter só livros, ou favoritos, 2 livros que são especiais pra mim de alguma forma. E 3... não tem 3, gente. Ou é favorito, ou... Ah, tá. Tem 3, sim. Ou um livro que talvez eu queira reler no futuro, tá? Então, temos da Agatha Christie, porque eu quero colecionar essa edição capa dura dela, coloridinha. Zafon, que eu quero ter um dia todos os livros dele. A série da Academia dos Casos Arquivados, que eu gosto demais. Stephen King, que eu também quero colecionar. L. Hazelwood, quero colecionar. Aqui, Tolkien, nem preciso dizer, né? Gosto muito, favoritos. Falta eu ler o terceiro, por isso que ele não tá aqui. Temos um favorito também, O Estranho Sonhador. Lembre-se de Nós, não chegou a ser um favorito, mas é um livro especial pra mim, porque foi presente. E temos os Sandmans do Neil Gaiman, que, gente, isso aqui... Não sei agora, né, que o Neil Gaiman tá cancelado. Mas essa coleção deve valer muita grana. E na época eu paguei, tipo, R$50. Quando a Americana estava falindo, sabe? Fechando. Enfim. E aí eu já li os 2 primeiros da coleção, tenho os outros ali pra ler. Bom, gente, vamos os que eu vou separar pra doar. Temos Ensaio sobre a Cegueira. Preciso dizer o motivo pra vocês, gente. Esse livro é muito bom. Foi uma leitura desse ano, foi uma leitura forte, cruel e que me deixou perturbada da cabeça. Então, é um livro que, apesar de ter sido muito bom e muito marcante pra mim,
Eu não acho que eu vou querer refazer essa leitura tão cedo na minha vida, porque foi muito traumático. Foi bem traumático, eu fiquei bem perturbadinha na cabeça na época que eu tava lendo. E não se enganem, não é uma leitura difícil, tá? No sentido da escrita. Então é uma leitura que eu acho que sim, todo mundo tem que fazer um dia e conhecer a escrita do autor. Tenho vontade de ler outras coisas dele, só que é uma leitura difícil da história mesmo. A história aqui é muito pesada, é bem escatológica também, é suja, tem abuso e mostra tipo o pior lado do ser humano. E eu acho que é um livro que deveria ser lido por outras pessoas e não ficar aqui mofando na minha estante. Então, como eu não pretendo reler ele, se um dia, tipo assim, daqui a 10 anos eu quiser reler esse livro, eu compro ele de novo ou compro só um e-book dele, sabe? Não preciso ter ele aqui mofando, sendo que eu, sabe, até olhar pra ele eu me sinto desconfortável. Enfim, e aí eu já tenho pra quem doar ele. E eu sei que vai ser de bom uso. Em seguida temos Stone Lake, da Anne Patchett. E me dá muita dor no coração, porque eu acho essa capa a coisa mais linda. Tenho outro livro da autora que eu ainda vou ler um dia, tá? Eu tenho o livro físico dela, A Casa Holandesa. Mas esse aqui foi um livro muito ruim pra mim, tá? Tipo assim, foi uma leitura que metade dela eu senti tédio e sono, e a outra metade eu senti ódio, raiva. E eu sinto que a autora não passou uma mensagem boa aqui nesse livro, sabe? Enfim, então, é um livro que eu vou doar porque eu não gostei mesmo. E o outro é Uma Magia Destilada em Veneno. Esse livro tem essa capa linda, e é uma trilogia, tá? Mas, apesar de ser uma fantasia interessante, porque vai falar ali da cultura dos chás, a magia baseada em chá, e tem muito de cultura mesmo chinesa, que, se não me engano, é chinesa, tá, gente? Eu posso estar louca. Foi um livro nada marcante pra mim, tipo, eu li e já esqueci, tipo, metade dele, não me apeguei, me importei o suficiente aqui com os personagens pra querer ler a continuação, ou pra ter o livro físico, sabe? Tipo, então eu acho que também é um livro que pode fazer outras pessoas felizes, talvez pessoas que estejam começando a ler fantasia ou pessoas um pouco mais novas que eu, tá? Então é isso, também vai ser doado. E eu vou aqui mandar esses 6 livros. Eu achei que ia ter mais coisa, tá? Se eu estivesse fazendo esse exercício lá em Belém, provavelmente teria bem mais coisa. Vou mandar esses livros para as minhas bookmigas, para ver se elas vão querer alguns. Eu acho difícil elas quererem algum desses livros, mas aí, de resto, eu vou tentar doar na biblioteca aqui da minha cidade, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu mando mensagem pra eles e eles não me respondem. Eu moro no interior, então deve ser por isso. Eu vou ter que ir fisicamente lá no local, perguntar se eles aceitam doação de livro e doar. Então é isso, gente. Essa é a primeira parte desse vlog. Eu considero concluída. Vai estar 100% concluída quando eu conseguir doar os livros, né? Mas, por enquanto, ela está concluída. No mesmo dia, um pouco mais tarde, o que eu vou fazer agora é limpar minha wishlist de livros. Faz muito tempo que eu não faço isso, com certeza mais de um ano. E deve ter muito livro ali que eu não tenho mais interesse de ler. E também quero adicionar algumas coisas, talvez criar uma wishlist só para livros nacionais. Que é uma coisa que eu queria ler mais no ano que vem em livro físico, porque eu acabo lendo mais nacional do Kindle Unlimited, que é independente, né? E não leio tantos em livro físico. E acho que é isso, basicamente. Eu também quero ver alguns autores que eu li esse ano que eu gostei, para ver se eles têm outros livros publicados também para eu ler no futuro. E acho que vou levar um tempinho organizando isso, porque eu vou meio que olhar livro por livro da minha wishlist e eu quero apagar muita coisa. Eu quero deixar, tipo, o que é realmente prioridade, porque chega essas promoções, eu olho a minha wishlist, eu vejo livros baratos lá, mas eu não sinto mais tanta vontade de ler aqueles livros, eu acabo não comprando. Essas são as minhas wishlists da Amazon. Aqui em lista de compras eu não vou mexer, que é tudo que não é relacionado a livro eu jogo aqui.
E aí eu tenho uma wishlist só pra Agatha Christie, que provavelmente eu não vou mexer, porque eu quero ter a coleção completa um dia, então vou deixar aí. São todos os livros da edição da HarperCollins coloridinha. Aqui também eu provavelmente não vou mexer, que são as Graphic MSP que eu gostaria de colecionar, mas eu só tenho tipo uma ou duas. Duas, eu acho. Livros do Kindle Unlimited, então tem muita coisa aqui que já saiu do Kindle Unlimited, eu vou ter que dar uma limpa. E tem coisa muito antiga aqui que também eu não sinto mais tanta vontade de ler. Eu acho que eu vou deixar só mesmo os nacionais independentes aqui nessa do Kindle Unlimited. Natal foi a minha wishlist pro amigo secreto de Natal, então eu tenho que pegar esses livros que estão aqui e jogar de volta na wishlist principal e apagar essa, que normalmente eu crio só em épocas comemorativas, tipo aniversário e enfim. Essa aqui é a wishlist do meu namorado e essa aqui é a wishlist maior, onde estão todos os livros que eu já tive algum interesse na minha vida, então eu tenho que limpar principalmente essa daqui. Não mexi na da Agatha Christie, nem a Graphic MSP. Criei essas três só para livros nacionais, então os e-books nacionais, os físicos nacionais. Basicamente são os mesmos aqui, só que a versão e-book físico, que aí eu compro o que tiver uma promoção melhor. E aqui os nacionais do Kindle Unlimited, que eu acabei apagando a minha wishlist que eu já tinha de Kindle Unlimited, porque tinha tanta coisa ali que ia me dar um trabalho filtrar tudo. Eu resolvi apagar a wishlist toda e refazer do zero, então se quiserem me dar dicas de livros nacionais no Kindle Unlimited, eu tô aceitando para adicionar aqui. Literalmente só tem algumas poucas opções, 1, 2, 3, 4, 5, tá bem pequenininha ainda. Aqui são livros em geral que não são nacionais, e em prioridade são os livros que eu quero muito livro físico e quero comprar em algum momento próximo. E aqui em wishlist são livros em geral que eu já tive algum interesse de ler, mas no momento não estou fazendo questão deles serem físicos. Então, posso pegar em biblioteca, posso ouvir audiobook, não necessariamente eu quero comprar o livro físico, que é diferente ali das prioridades que eu quero comprar o livro físico. E é isso, gente. Oi, gente. Dia seguinte, hoje eu vou atualizar o meu Notion. Eu tô sentindo que vai ser meio trabalhoso, eu vou tentar ser rápida, tá? Então eu vou abrir o meu Notion aqui pra mostrar pra vocês como ele tá nesse exato momento e o que eu vou mexer nele. Basicamente não vou mudar nada no layout, tá? Eu só vou mexer mesmo nas informações. O gato quer participar. Esse é meu Notion. Ele tá bem desatualizado. Então, por exemplo, aqui tem uma TBR de livros que alguns eu já li, outros eu desisti de ler. Aqui, no meu resumo do mês, tá dizendo que eu li 28 livros em 2025, eu acho que eu li um pouco mais. Enfim, tem os projetos, tem as séries, e aqui tem a minha biblioteca inteira, né? O que é que eu vou mexer hoje? Bom, aqui tem todas as abas. Eu tenho que vir aqui em lidos e atualizar os livros lidos de 2025, porque eu não atualizo tem alguns meses já, tem muito livro que eu li que não tá aqui ainda. Depois eu vou seguir para séries e vou fazer um pente fino em todas as séries que eu tô lendo no momento e apagar algumas que eu não quero continuar, abandonar no caso, né? E botar capa em outras que eu comecei e não botei capa ainda. E por fim, eu vou vir aqui no meu banco de dados completo, que é onde tem todos os meus livros, aqui, onde tem todos os meus livros, e vou adicionar os que eu comprei e ainda não adicionei aqui, e vou excluir os que eu resolvi tirar para doar, que eu mostrei para vocês no começo desse vlog. Vamos lá, então. O último livro lido que eu adicionei aqui foi Convite para um Homicídio, da Agatha Christie, em 27 de julho. E aí, aqui no meu Scooby, que tá tudo atualizado, o Convite para um Homicídio tá aqui.
E tem tudo isso de livro pra adicionar. Ai, que preguiça. Mas eu acho que essa parte é rápida, tá? Eu vou aqui botar um vídeo no YouTube e me concentrar pra fazer isso. Meia hora depois, eu atualizei os lidos. Então aqui na minha TBR tem os livros que eu estou lendo no momento, Entre Férias e Flores e Até que o Natal nos Separe. Aqui no resumo de 2025, eu tô com 48 livros agora, lidos, e 6 favoritos, então deu uma boa aumentada, né? Eu nem achei que eu ia bater minha meta esse ano de 50 livros, mas só faltam 2, então acho que vai dar. E aqui a página de lido está atualizada, já botei tudo que não tava antes. Acho que o último que eu tinha atualizado era aqui, né? Então adicionei tudo isso aqui. E agora eu vou mexer aqui na parte das séries, porque para eu adicionar todos os livros novos aqui, eu vou precisar de muito tempo. Tirando esse que eu adicionei agora, que foram livros que eu li, eu tinha parado de atualizar aqui, ó, em Um Destino Tatuado em Sangue. Eu comprei esse e-book antes do Exploda Seu Kindle. Então tem todos os livros do Exploda Seu Kindle para adicionar aqui, que esse ano eu comprei 67. No caso, peguei a maioria gratuito, né? Peguei 67 livros, então vai levar muito tempo para eu adicionar tudo isso aqui. Eu acho que eu vou fazendo isso aos pouquinhos lá no intervalo do meu trabalho. E aí, por enquanto, eu vou deixar assim. E aí, só pra finalizar hoje, eu vou passar um pente fino aqui nas minhas séries e vou falando com vocês que eu já tô cansada também de ficar aqui sentada. Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 séries em andamento aqui. Tem algumas que eu botei como em dia, mas eu tenho que dar uma olhada se não lançou nada novo. Vamos aqui uma por uma de forma rápida, tá? Estranho Sonhador é uma duologia, então vamos seguir. O Estranho Sonhador e tem a Musa dos Pesadelos, que depois, né, esse com certeza vai continuar aqui. Eu quero ler a Musa dos Pesadelos até fevereiro do ano que vem, então com certeza continua aqui. Temos Lore Olympus. Eu ainda quero ler Lore Olympus, apesar de que eu desanimei em comprar os livros, tá, gente? Eu acho muito caro. E são livros lindos, mas ainda assim eu acho meio caro. E não para de lançar volume novo, então eu acho que eu vou começar a ler online, o Webtoon. Temos a trilogia do Urso Rochinol continua, eu quero terminar. Trilogia do Anel do Senhor dos Anéis continua. Trilogia The Empyrean, que é de Quarta Asa, com certeza continua. Cordialmente Cruel, eu li os 2 primeiros e eu vou abandonar. Não tô a fim de ler o terceiro, mas não. Adiós. Então, ó, consegui tirar uma. Legado de Orisha, li 2 e também vou abandonar, gente. Não gostei do segundo livro e não sinto vontade de continuar. 2. A Ponte Entre Reinos, com certeza vou continuar lendo. O Conto da Aya, preciso ler a continuação. Não sei se é bem uma continuação, né? Mas tem mais um livro que é meio que nesse universo, eu quero ler. Do Iluminado, eu já li o Iluminado, eu quero ler agora Doutor Sono, mas aí isso aí é sem pressa, um dia eu leio. Mas um dia eu quero ler. Temos Aaron Falk, que é uma duologia de detetive e investigação. O primeiro é A Seca. Eu já tenho o segundo, então vou ler um dia. Prazeres Violentos é uma duologia, já li o primeiro, quero ler o segundo. As Bruxas de Lugar Nenhum é até agora uma duologia de bruxinhas nacionais, já li o primeiro. Já tenho o segundo, eu comprei ele no Exploda Seu Kindle e pretendo ler. A Ascensão da Rainha, da Rebecca Ross, quero ler a continuação também. Os Naturais, quero ler também. Bridgerton. Minha gente, Bridgerton vai de arrasta pra cima, tá? Vou seguir só vendo a série mesmo. A última temporada da série, na verdade, eu nem terminei de ver, porque eu acho o Colin um insuportável. Mas a próxima temporada eu quero ver. Mas eu não sei, não tenho mais ânimo pra ler os livros, não. Sandman, quero continuar lendo, apesar de o autor ter se metido em polêmica. Se metido não, né? Coisas que ele já fez no passado, mas vieram à tona agora. Mas eu já tenho todos os volumes, né? Os volumes de edição de luxo de Sandman. Então eu quero ler ainda assim, até porque eu não vou estar dando mais dinheiro pra ele, né? Eu já tenho mesmo. Heartstopper, também quero ler. Tô pensando em fazer o mesmo esquema de ler online, porque
graphic novel é uma coisa cara, né? E não para de lançar. Mas talvez o Horrorstopper eu acho que já terminou de lançar. Então eu acho que dá pra eu terminar minha coleção em livro físico, né? Amor e alguma coisa. Tem o Amor e Gelato, Amor e Sorte. Gente, eu perdi completamente a vontade de ler esses livros, mas eu tenho um já que eu comprei o e-book, que é o Amor e Sorte. O Amor e Gelato eu já li na época, eu gostei, mas foi há muito tempo. Então eu vou ler pelo menos esse que eu já tenho um dia pra dar mais uma chance, né? O Problema dos Três Corpos. Nossa, gente. Eu teria que reler o primeiro pra continuar essa trilogia, porque assim, faz muito tempo que eu li. Eu li o primeiro em 2021. Mas é um livro muito complexo. Eu lembro, é bem complexo mesmo. Mas ainda assim eu sou curiosa pra saber como essa história vai dar. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui. Rebelde do Deserto, eu também não tenho mais tanta vontade de ler, só que eu já tenho os livros físicos, então eu vou ler, nem que seja mais um, pra saber se eu continuo ou não. Millennium, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é muito bom. Pensa num suspense bom, muito, muito bom. Quero continuar lendo, mas o livro 2, na edição que eu tenho, não baixa de R$70. Eu acho que tá ficando raro. Manual de Assassinato para Boas Garotas, quero continuar lendo, eu só li o primeiro. Cidade da Lua Crescente, quero continuar lendo. Crepúsculo, eu reli o primeiro esses dias. Esses dias não, foi em 2024. Quero continuar relendo, tá? Apesar de ter passado um pouco de raiva, quando passa muitos meses eu consigo esquecer a raiva que eu tenho da Bella e continuo lendo. Só que eu sei que o Lua Nova é desafiador, mas eu quero continuar a releitura. Rizzoli Isles, que é de suspense policial, com certeza eu vou continuar lendo. Robert Langdon, eu estou relendo, na verdade, para poder ler o novo que lançou, mas é também uma coisa que eu tô fazendo com calma. E é isso, gente. Fechou em andamento, é isso. Eliminei 3, né? Eliminar é uma palavra forte, mas eu meio que abandonei 3. Vamos ver as que estão em dia, só pra ver se tá tudo certo. Viúva de Ferro, tá em dia porque só lançou o primeiro até agora no Brasil, mas já tá em pré-venda o segundo. Não perco por nada. O Veneno na Montanha, da Bianca Young, que pretendo ler o terceiro também quando lançar. E Acotar, porque eu acho que vai vir mais livro aí em Acotar, né? Mas por enquanto eu li tudo que veio aí. De resto, é isso, gente. As outras que tenho aqui são séries finalizadas e abandonadas. É muita série, né? Eu espero conseguir. Tem muitas aqui que, tipo, eu tenho que ler só mais um pra finalizar, que são duologias que eu li o primeiro ou trilogias que eu li os 2 primeiros. Queria dar um gás nessas pra dar uma reduzida, mas eu já disse que ia fazer isso no início desse ano e não fiz. Então eu só vou deixar a vida me levar mesmo. Só pra vocês verem como é que fica, eu coloco uma capinha em cada e tem aqui se tá em andamento ou não, quantos eu já li. No caso aqui eu já li 2, aqui eu já li 3. E tem essa barrinha aqui de progresso. E é isso, ó. São essas as séries que estão em andamento por aqui. Aí aqui já é coisa que tá em dia e finalizada. Acabei de sair do trabalho. Vou ali na biblioteca municipal, ver se eu consigo doar os livros. Tá sendo uma bandadinha num sol bem quente. Se eu não conseguir doar, se estiver fechado, se não aceitarem, eu vou ficar muito triste. Capaz de deixar esses livros aqui numa esquinazinha com bilhete. Peguem quem quiser. Oi, gente, acabei de chegar em casa, consegui doar os livros. A biblioteca aqui da minha cidade ela é bem pequenininha, mas eu até vi algumas opções de livros ali para eu emprestar um dia, principalmente de literatura nacional e literatura gaúcha. Mas eu vi que o acervo assim, ele é bem antiguinho, assim, sabe? Mais livro velho mesmo. E fiquei feliz de ter doado para eles, porque, sei lá, se eu fosse trocar num sebo, eu ia ganhar um crédito de 40, 30 reais, ia trocar por um livro, ia ser mais um livro atulhado aqui pra eu ler. Então, espero ter outras oportunidades de doar livro pra eles no futuro, né? O Fiozinho veio também se despedir de vocês, porque esse vídeo está acabando.
Da minha wishlist inicial desse vídeo, eu fiz quase todos os itens. Só faltou limpar os e-books, mas eu decidi que eu não vou fazer isso agora, no fim do ano, porque faz pouco tempo que eu fiz isso, tá? Eu tenho muitos e-books, então acaba que é uma tarefa meio demorada, e esse vídeo já tá muito grande, e eu acabei, assim, faz pouco tempo que eu limpei os meus e-books, porque normalmente eu faço uma... Eu tô com medo do gato pular e dar de cara na janela que tá fechada. Filho, não pode, tá fechado. Normalmente, uma semana ou duas antes do Exploda Seu Kindle, eu tenho mania de fazer uma limpa nos e-books, porque normalmente é uma época que eu sei que eu vou baixar muita coisa, comprar muitos livros gratuitos. Então eu fiz essa limpeza lá em agosto, então não tem nem 6 meses ainda. Então eu acho que dos livros que eu tenho agora, nenhum assim, ou pouquíssimos eu não quero ler, sabe? Porque eu já fiz essa limpeza faz pouco tempo. Então eu vou manter essa tarefa especificamente dos e-books para eu continuar fazendo perto do Exploda Seu Kindle, que eu acho que é uma coisa que se encaixa, sabe? Enfim, só pra finalizar esse vídeo, eu vou falar pra vocês números, tá? Os de livro físico que eu não li, eu já disse pra vocês no começo do vídeo, então eu vou deixar aqui na tela um número de livros físicos que eu tenho não lidos, após eu me desapegar de alguns, né? E e-books. Quantos e-books não lidos eu tenho? Eu tenho 319 e-books não lidos, o que é, assim, um absurdo, gente. Eu confesso pra vocês que quando eu tava ali alimentando meu Notion, na verdade, todo esse exercício desse vídeo me fez ter um pouco de ansiedade em relação à quantidade de livro não lido que eu tenho. E também me deu uma vontade, assim, de sair fazendo maratona e ler muitas coisas, sabe? E desses 319, 107 são e-books que eu comprei e o resto foi que eu peguei gratuito. Então, a grande maioria é gratuito, que aí eu sinto um pouco menos de responsabilidade em ler, eu admito. Uns dados numéricos, até porque ano que vem, se eu for fazer esse reset de novo, eu consigo ter uma comparação de, pai, quantos e-books eu comprei esse ano, quantos físicos e quantos físicos eu comprei esse ano também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha inspirado vocês a fazer alguma coisa parecida por aí.